Paz, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler, irmão, parte do capítulo mais lido de toda a Escritura. E creio eu que o assunto, de forma particular, mais importante individualmente para cada pessoa, mas também de modo geral, né? Isso é o que compõe verdadeiramente o corpo da igreja. Nós vamos falar hoje acerca desse encontro, dessa visita de Nicodemos ao Senhor Jesus, e ele vai falar acerca de nascer de novo. Então, os irmãos já encontraram o livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Bem, irmãos, para a gente entrar propriamente dito no texto, né, eu gostaria ainda de ler um pouco mais as Escrituras com os irmãos, no capítulo 2, os 3 últimos versículos do capítulo 2, aonde a palavra, antes desse encontro de Jesus com Nicodemos, a palavra vai nos expor exatamente essa questão de Cristo, né, ter um conhecimento real das nossas vidas, independente de que qualquer homem possa passar alguma coisa para ele ou não. Se você orar acerca da minha vida, se orar acerca da sua vida, né, Deus não vai tomar conhecimento naquele instante. Uma oração seria um clamor, é um pedido de um irmão por outro, é o pedido de nós, pelo amor que nós sentimos e por saber muitas vezes a necessidade que nós temos. Então a gente se põe como intercessor ali um pelo outro, mas às vezes a gente apresenta certas coisas como se Deus não conhecesse aquelas questões. Às vezes tem pessoas, né, que se colocam exatamente como se fosse dessa maneira. Mas o texto ele vai nos deixar claro como o Senhor conhece o nosso coração. Deus não vai conhecer você, né, a partir do momento que você começou a trocar a sua roupa, né, e se dispôs a chegar na igreja e você chegou no culto. O contexto da sua vida, aquilo que se passa no seu dia a dia, aquilo que está no seu coração,
é dessa maneira que Deus nos conhece. Então, no versículo 3 do capítulo 2, a palavra diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, esse texto, ele antecede essa conversa de uma forma maravilhosa, para a gente entender que esse momento que Jesus teve esse encontro com Nicodemos, Jesus, quando ele vai falar, parece que ele quebra o assunto ali, como ele estivesse conversando com outra pessoa e se dirigisse a Nicodemos com algo que não tinha nada a ver com o que Nicodemos estava conversando com ele. Mas como é maravilhoso saber que o Senhor conhece o nosso coração, como o Senhor conhece a nossa vida, como o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Como Deus, irmãos, é misericordioso com as nossas vidas e como Ele nos conhece. É aquela velha pergunta, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Então, essa palavra, após dizer que Jesus conhece a cada um de nós, ela vai apresentar para a gente aquilo que Cristo já conhecia e antecipadamente, de Nicodemos chegar à casa dele, tudo isso que a palavra vai nos apresentar, Jesus já sabia tudo acerca da vida de Nicodemos. Então ele nos apresenta aqui quem era Nicodemos, e no versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então quem foi esse homem que foi ter essa conversa com Jesus? A Bíblia nos apresenta como um fariseu. Esse fariseu, algumas vezes, nós já vimos aqui os nossos pastores falar acerca dos fariseus, homens que arrogavam para si toda a santidade, homens que arrogavam para si todo o direito, pessoas que pensavam estar exatamente debaixo da mão de Deus, ao ponto que não podia ter contato com outras pessoas, principalmente os gentios, pessoas que não eram da nação judia. Eles evitavam todo tipo de contato, principalmente a grande questão de tocar. A gente sabe que esses homens, quando passavam na rua, as suas vestes tinham ali sinos para tocar enquanto ele andava, para que as pessoas abrissem, para não tocar nesses homens. Então são pessoas que arrogavam, que a bênção de Deus também estava constantemente sobre a vida deles, e que eles eram melhor do que os demais homens. Esse homem também, quando a palavra diz um dos principais dos judeus, alguns pregadores ou mestres dizem que talvez ele fosse parte do Sinédrio, ou seja, um homem tão conhecedor da lei de Deus, que era um daqueles que julgavam o povo, entre os judeus, com a própria lei de Deus. Então ele tinha um conhecimento muito vasto, dessa palavra. Era um homem que estava ali se considerando acima dos demais homens. Era um homem que tinha o poder de dar um veto sobre uma pessoa, se ela seria apedrejada ou não, por exemplo. Era o STF, dos judeus. Então, quando nós aprendemos quem é Nicodemos, Nicodemos agora vai iniciar essa chegada. A palavra vai mostrar acerca dessa chegada de Nicodemos a Jesus. E Nicodemos, nesse versículo 2, nós vamos ter aqui 4 coisas, irmãos, que é muito comum às nossas vidas, daquilo que nós acreditamos que isso nos faz estar perto de Jesus, nos faz estar junto de Jesus, nos faz ter o apoio ou a mão dele sobre nossas vidas. Talvez Nicodemos fosse a pessoa entre os judeus que jamais nós iríamos pensar, se nós estivéssemos junto a ele, ou naquela época, que seria o homem que o Senhor Jesus Cristo iria dizer para ele que ele precisava ter um novo nascimento. O homem que vivia dentro de uma religião, um homem que
cumpria uma lei, um homem que guardava os sábados, um homem que dizimava, um homem que jejuava. Então, essa palavra, ela vai nos mostrar, né, o que nós muitas vezes precisamos para um novo nascimento, ou o que também nós não precisamos, de certo modo, para um novo nascimento. Então, Nicodemos diz aqui na palavra, no versículo 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa passagem fala vou apresentar 4 coisas que é muito comum. Muitas pessoas, né, têm um certo comportamento daquilo que Nicodemos apresenta aqui, e elas pensam, né, ter a aprovação de Cristo, ou que servem a Cristo exatamente da mesma forma que Nicodemos talvez ele pensasse que iria ter esse apoio de Cristo quando chegasse essa conversa. A Bíblia nos diz que este foi ter com Jesus, este de noite foi ter com Jesus. É aquele velho, né, crente, esqueci a palavra, irmãos, me perdoe, mas crente secreto. É aquela pessoa que está na igreja, mas tem vergonha, né, entre os seus amigos de dizer que é cristão. É aquela pessoa que vai para a igreja, né, mas sempre esquece a Bíblia na igreja, porque tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. São pessoas que jamais teria coragem de falar de Jesus para uma outra pessoa. São pessoas que talvez nunca tivesse coragem de fazer uma oração por alguém, porque o ser um evangélico ou um ser crente não é uma coisa que está muito claro na sua vida. Ele ainda anda, né, com o temor das pessoas que lhe cercam, com o temor das pessoas que pode falar alguma coisa e ele se sentir envergonhado por realmente se assumir como um crente. Então, alguns dizem que Nicodemos foi à noite, exatamente por questão de que as pessoas ali não vissem Nicodemos ir visitar a Cristo. Então, alguma coisa, né, ele queria esconder acerca desse encontro. E exatamente ele não queria demonstrar para os judeus que estava indo de encontro a Jesus. É dessa maneira que algumas pessoas no dia do julgamento, como a Bíblia diz, né, se vós se envergonhar de mim, eu também me envergonharei de vós diante dos anjos de Deus. Então, essa questão da gente ser um cristão, de ser um verdadeiro servo de Deus, de amar a Deus e de ter a aprovação de Deus, o primeiro entendimento é que a gente precisa reconhecer que Jesus era quem deveria ter vergonha de nós, porque somos nós que falhamos todos os dias, somos nós que somos os pecadores, somos nós que temos costumes totalmente reprovados pelo nosso Deus. Então Jesus, ele não deveria, na verdade, estar conosco. E é esse Jesus que nos ama, é esse Jesus que veio nos chamar, é esse Jesus que veio nos perdoar, e é esse Jesus que diz que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, a gente percebe que tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entender o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, o que é o nascer de novo, o que é ser cristão. Outra coisa, né, que as pessoas pensam que talvez isso lhe aprove, de certo modo. A Bíblia diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Ele reconhecia os ensinamentos de Jesus. Ele reconhecia, né, a palavra de Cristo, o que estava sendo pregado por ele. Talvez ele tenha visto algumas vezes Jesus pregando, porque Jesus pregou várias vezes na frente dos fariseus. A Bíblia mostra em vários momentos onde Cristo cura aqueles homens no sábado, e esses fariseus, né, planejavam a morte de Cristo, exatamente porque eles estavam ali ouvindo, porque eles estavam ali vendo tudo o que estava acontecendo. Então ele talvez fosse um desses observadores que estava vendo Cristo pregar. E a gente sabe que muitas pessoas, quando você fala do Evangelho, né, ali na empresa já vi algumas pessoas
quando você vai falar do Evangelho, ela para perto de você e diz: não, é um momento para a palavra de Deus, eu vou ouvir. Mas quando termina aquele momento, ela sai como se não tivesse ouvido nada. Ela sai exatamente para viver a mesma vida. Ela sai para viver do mesmo modo, com as mesmas brincadeiras, ou talvez, alguns mesmos costumes. Então, a gente percebe que tem pessoas que elas reconhecem a questão daquilo, da palavra, daquilo que Jesus pregava, daquilo que ele anunciava, mas é só um momento, não passa de um momento. Então, apenas reconhecer que a palavra de Deus é verdadeiramente a palavra de Deus e que Ele enviou para nos salvar, não faz disso uma pessoa aprovada por Deus. Outra coisa que também não nos faz ser aprovado por Deus é se a gente apenas, às vezes, sentar em algum lugar e conversar acerca de Jesus. Essa palavra ela diz que Nicodemos, no versículo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Alguns estudiosos dizem que esses sabemos talvez fossem alguns outros fariseus que sentaram ali com Nicodemos, realmente incomodado por aquilo que eles ouviram Jesus pregar, anunciar, entenderam que aquilo ali era realmente da parte de Deus e ficaram, lá e cá, sem saber se iria para Cristo, sem saber se ficava, junto aos judeus. Mas o que a gente entende aqui é que ainda não havia uma decisão de maneira alguma de Nicodemos. E Nicodemos foi ter com Jesus de noite exatamente para tentar evitar isso à luz do dia, aos olhares de todas as pessoas, dos judeus. Então a gente percebe que esse homem parou em certo momento e foi: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Parou com outras pessoas para conversar acerca de Cristo. Isso acontece, e é maravilhoso o momento que nos acontece. Mas devemos entender que o que Cristo quer da gente é toda a nossa vida e não apenas um momento. É todo o nosso contexto e não apenas um minuto. Eu não estou falando, de perfeição ou de qualquer outra coisa que você possa imaginar, como se eu estivesse sendo a pessoa carrasca ou mais dura possível. O que nós temos que pensar é que essa palavra ela vem nos trazer um entendimento de um compromisso que Jesus quer conosco. E Nicodemos, aqui também ele acreditava noutra coisa, que algumas pessoas pensam que isso faz dela aprovada por Deus. Quando nesse mesmo texto ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele era um homem que acreditava nos milagres que estava acontecendo ali através de Jesus. Aqueles milagres que Jesus estava fazendo são coisas que levou aqueles judeus ou os fariseus e tantas outras pessoas a verem que aquilo ali era realmente da parte de Deus, e eles acreditaram e eles creram. Mas só acreditar nos milagres, irmãos, tantas outras pessoas acreditam nos milagres. O texto ele vai nos trazer a questão do novo nascimento, exatamente isso, para esse compromisso de entender que outro milagre era necessário, muito maior na vida de Nicodemos, quando Jesus coloca na vida dele a questão de dizer: é necessário vos nascer de novo. Então, Nicodemos, era um homem que certamente ainda existe em muitos de nós, ou em muitos dos lugares naquele em que nós andamos. Muitas pessoas que têm esse mesmo comportamento, esse mesmo pensamento, e que a gente às vezes precisa realmente pensar como acreditamos em Cristo, como nós vemos Cristo, ou se somos aprovados por Cristo, ou o que nos leva a ser aprovado por Cristo. Então, depois de Nicodemos dizer isso a Jesus, no versículo 3, a palavra fala acerca da resposta de Jesus a Nicodemos, e ela diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando, com um homem que certamente ele esperava ver o reino de Deus.
Nicodemos talvez tenha sido um daqueles homens que presenciou, né, ou teria estudado acerca das mortes das crianças, quando Herodes mandou matar as crianças, porque estava ali, né, sendo anunciado que o rei tinha nascido o rei, o Cristo, e aquilo ali, certamente, Nicodemos compreendeu, ou ele estudou acerca desse momento, né, que foi uma matança muito grande ali entre os judeus, né, e talvez ele soubesse que ele como judeu, ele que era um homem conhecedor da palavra, certamente ele esperava que esse Cristo que foi anunciado naquele período se levantasse e ele conseguisse ver o reino de Deus como os judeus esperavam. Os judeus esperavam, né, um reinado semelhante ao de Davi ou de Salomão, né, que viesse os judeus novamente se erguer e colocar todas as nações ali debaixo da nação dos judeus. Um rei com muita pompa, com muita riqueza, né, que ia levantar os judeus e deixar ali sobre todas as outras nações. E Jesus, quando fala para ele, né, se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Certamente Nicodemos compreendeu essa mensagem. E certamente, irmãos, também nós devemos compreender essa mensagem, porque ela é tão atual quanto naquela época. A verdade é que nenhum de nós, nenhum homem, consegue verdadeiramente ver o reino de Deus exatamente nesse momento, se ele não nascer de novo. Existem tantas pessoas na igreja que não conseguem ainda entender o reinado de Cristo. Tem tantas pessoas na igreja que ainda não compreendeu acerca do corpo de Cristo. Tantas pessoas na igreja que não tem compromisso nenhum com sua igreja ou com a palavra de Deus, porque ela acha muitas vezes que ouvir, né, ir lá para ver um cultuar uma vez, não ter nenhum relacionamento com a igreja, com os irmãos, não ter nenhum convívio, ela não acha que isso é necessário. Tantas pessoas que vivem sem ser pastoreadas e não tem nenhum vínculo com o corpo de Cristo. Essas pessoas, elas não nasceram de novo, elas não conseguiram ver o reinado de Cristo. Cristo já reina, Ele reina sobre nossas vidas. A Bíblia diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a sua igreja. E onde é que Cristo reina, irmãos? Se não for naqueles que Ele abriu os olhos para que Ele vissem, para que Ele governassem. Ele abriu os nossos olhos para que nós lhe servíssemos. Então, se nós somos servos do seu reino, então é porque Ele reina. Então, aqueles que não nasceram de novo, eles não conseguem compreender acerca do corpo de Cristo. Eles não têm compromisso com Cristo e nem com sua igreja. Então, Nicodemos certamente entendeu isso, que ele não conseguiria ver, ele não tem como ver o reino de Deus. Então, se nós não temos essa visão ainda acerca da importância da igreja, acerca da importância daqueles irmãos que nós amamos, de que nós somos uma igreja, de que nós levamos esse evangelho, de que nós somos um só corpo, é porque ainda nós não nascemos de novo. E Jesus e Nicodemos fica sem saber o que falar, e parece que fala feito uma criança, né? Como se fosse algo que não tivesse ali, meio desconecto, uma coisa muito infantil para um homem que era um doutor na lei, um homem que tinha muito conhecimento. É como se ele ficasse sem palavra. E ele diz no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então Jesus lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A isso também Nicodemos compreendia. Quem não nascer da água, ele sabia que Jesus estava se referindo ao batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento dos pecados, né? João Batista, que chamou os fariseus de raças de víboras,
e tantas outras coisas. Certamente Nicodemos sabia, e Jesus estava enfatizando acerca desse batismo, porque ele também foi batizado pelo próprio João. Ele estava fortalecendo essa questão do batismo. Tem pessoas que ainda não entenderam acerca do batismo. Tem pessoas que ainda não dão importância acerca do batismo. Tem pessoas que não entenderam acerca dessa aliança com Cristo, como isso deve ser anunciado aos homens, como essa aliança é uma forma de nós anunciarmos ao mundo que agora nós temos uma aliança com o nosso Senhor. Eu não quero entrar em questão aqui de que, porque quando esse versículo diz, se a pessoa não nascer da água e do Espírito, né, a pessoa não pode entrar no reino de Deus. E chegam algumas pessoas com algumas perguntas, né? Então se a pessoa não for batizada, ela não pode entrar. E o que foi que aconteceu com o ladrão da cruz? Irmãos, existem coisas que o próprio Deus, ele vai dar resposta para isso. Talvez se você viu uma pessoa que aceitou o Senhor, e ela se arrependa de todos os seus pecados ali num leito de hospital, com um desejo profundo de viver uma vida que nunca conseguiu viver para o Senhor Jesus Cristo, e clamar ali: Senhor, me tira daqui para eu viver para Ti, e essa pessoa ali falecer. Claro que nós não temos dúvida nenhuma que o Espírito Santo fez uma obra no coração daquele homem, e que ele será salvo. O batismo é para eu e você, que nós sabemos e temos consciência e tempo de fazer essa aliança com o nosso Senhor, e nunca nos decidimos por fazer essa aliança. Pessoas que entraram e saíram centenas de vezes da igreja e nunca se comprometeram numa aliança com Deus. Eu me lembro de uma historiazinha, né, eu com os meus 13 anos, já faz tempo, viu, irmãos? E aquele momento ali de adolescente, né? E de repente comecei a gostar de uma menina. E claro que naquela época a gente não podia namorar com 13 anos, né? Hoje em dia é bem complicado falar acerca da idade do namoro. E nem os pais dela, nem meus pais, né? Mas eu lembro que ela tinha uma aliança que era bem engraçada. Era 2 alianças que vinha com 2 mãos e uma cruzava na outra. Eu peguei aquela aliança dela e fiquei pensando: mas rapaz, por que nós não temos 18 anos? Por que nós não somos, né, um pouco mais velhos para a gente pegar essa aliança e fazer disso a nossa aliança? E isso me veio à mente exatamente por conta, né, pensando nesse texto, acerca de que quando você ama uma pessoa, você quer ter um compromisso com ela, você deseja esse compromisso com ela, você quer ter um relacionamento mais profundo com ela, você dá importância àquilo que é importante para ela. Então, Cristo, quando fala acerca desse nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Devemos compreender acerca da importância desse batismo. Então a palavra, ela fala nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água, do Espírito, irmãos, é uma obra feita pelo próprio Deus. O nascer da água é uma coisa que nós podemos decidir. Inclusive o homem pode muito mais do que decidir. O homem pode forjar um batismo. Quantas pessoas, né, centenas e milhares de pessoas se batizaram sem nunca querer verdadeiramente um compromisso com Cristo. Muitas pessoas se batizaram achando aquilo era suficiente para dizer: eu estou salvo, não importa, eu tenho essa aliança. Independente do que eu possa viver minha vida, o Senhor lembrará dessa aliança. E aí Cristo enfatiza: da água e do Espírito. Porque o homem pode forjar um batismo, pode fazer isso apenas por um desejo do seu coração, apenas porque sua família fica querendo, né, levar você ao Evangelho, e às vezes você ali da idade se sente pressionado, vai fazer isso. Então, saiba de uma coisa: isso não vai te deixar entrar nos céus. Porque o nascimento do Espírito é uma coisa feita pelo próprio Deus. É algo vinda pelo próprio Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O nascimento do Espírito é aquilo que faz a gente compreender o que é o Evangelho. É aquilo que faz a gente compreender quais são os nossos pecados. É o que faz a gente correr para Cristo desesperadamente e pedir perdão por todos os pecados. É o que faz a gente olhar
para as nossas atitudes e pensar que temos que mudar aquilo o quanto antes possível. Então, quando essa palavra, ela fala desse nascimento, agora, ela estava dizendo para Nicodemos acerca de duas coisas no reino de Deus. Antes ele não podia ver, que era o reino que ele queria ver, né? Vinha o Cristo e reinar ali sobre a nação de Israel. E outro era entrar no reino de Deus quando acontecesse sua morte. Um dia que ele morresse, fosse acolhido pelo próprio Deus nas portas dos céus. Então aqui ele diz, não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos entendeu que sem um novo nascimento, ele não tinha condições de ver o reino de Deus aqui na terra, Deus reinando sobre sua igreja, Deus reinando sobre seu povo, a obra de Cristo, o seu poder maravilhoso sobre a vida daqueles que ele transformou, e também não poderia entrar nesse reino pela eternidade. Então um novo nascimento era necessário, e Nicodemos ouviu isso da boca do próprio Jesus. E quando Jesus termina de falar isso, Jesus também acende uma coisa muito forte na vida de Nicodemos, que fazia parte da sua vida como judeu. Quando Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os judeus arrogavam para si ser descendente de Abraão. Os judeus arrogavam para si que tinha direito a entrar nas portas do céu simplesmente por causa da sua família, simplesmente por causa daqueles que antecederam ele. Também ele, como fariseu, arrogava para si que a porta do céu já estava escancarada para ele, não para os demais homens, e talvez nem para todos os judeus, porque existiam judeus ali que eles sabiam que eram pecadores, que ele não queria nem tocar. Então esse homem pensava, né, que a sua salvação estava garantida. E o que Jesus disse, meu querido, nascido de carne é carne, ou seja, quem nasce da carne é pecador. Você nasceu da carne para o mundo. Então o nosso nascimento, verdadeiramente nós nascemos no pecado, mas o nascimento do Espírito pega esse pecador e transforma num servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nicodemos, aqui o que ele estava dizendo para Nicodemos era que a descendência dele não podia salvar ele, porque nascido da carne é carne, então nascido da carne está em pecado. Não adianta você achar que é parente de pastor, filho de pastor, irmão de pastor, né? Seus avós foram alguma coisa, abriram não sei quantos templos, que você, ou eu, não, o que a palavra nos diz é que na verdade que todo homem, ele precisa nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e o que Jesus estava dizendo, o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Pois é necessário nascer de novo. Então, quando Jesus termina de dizer para isso para ele, ele diz no versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Acredito que a esse momento, nada mais iria trazer admiração a Nicodemos. Eu acredito, irmãos, que nada poderia nos trazer admiração se Jesus olhasse nesse momento, né, para nós assim, cara a cara, dizer assim, importa-vos nascer de novo. Nós sabemos que tudo é graça, é misericórdia, é o amor de Deus sobre nossas vidas, para nos trazer a salvação. Ele estava aqui mostrando para Nicodemos que não adianta o homem arrogar para si salvação, porque o homem não pode ser salvo por sua bondade. O homem não pode ser salvo por um serviço que ele vai prestar, porque ele prestou um serviço para a igreja, e porque ele utilizou-se da palavra de Deus, porque era nisso que Nicodemos fazia. O nascimento é necessário, porque existem três coisas que podem existir na vida de um homem. Existe, creio que na vida de todos. Existe aquilo que nós queremos que as pessoas pensem de nós, né? Existe aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Existe aquilo que Deus é quem pensa e sabe acerca da nossa vida. Então, Deus é quem sabe quem somos cada um. Não só daquilo que você faz, mas como disse no final do versículo 25 do capítulo 2, que ele sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jânio é tão bonzinho, né? Jânio, acho que Jânio nunca faria isso,
mas Jesus sabe da nossa capacidade, o que é que a gente pode fazer depois, uma atitude que nós podemos tomar, dependendo do que nos aconteça. Então o Senhor, Ele conhece a nossa natureza, o Senhor sabe quem somos nós. E o que Jesus estava trazendo para Nicodemos é: Nicodemos, não adianta você trazer para as pessoas aquilo que você quer que ela pense de vocês, e não adianta você ter esse mesmo pensamento acerca de você, porque o que importa é o que eu penso acerca de você, porque eu conheço a tua natureza, eu conheço o teu coração, eu sei quem é a tua vida. Então Nicodemos precisava verdadeiramente, se colocar diante de Cristo aberto, com o seu coração aberto, para dizer quem ele realmente era. No versículo 8, a palavra, de Cristo dá mais uma pancadinha ali em Nicodemos, e ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então ele diz: assim é todo o que é nascido do Espírito. Qual era o entendimento agora para Nicodemos saber sobre a vida do novo nascimento? O que ele estava dizendo para Nicodemos, essa questão de que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai nem para onde vem. Ele estava dizendo é que o homem que nasceu de novo, ele não tem mais domínio sobre sua própria vida. Esse domínio passou para Cristo. E é Cristo quem domina agora a sua vida. Ele é quem diz para onde você vai, Ele é quem diz para onde quando você vem, Ele é quem tem o domínio agora de dizer o que vai acontecer com você, o que você deve fazer, como você deve pensar. Quando você falha, simplesmente o teu coração vai doer, você vai se arrepender, porque você está sob o domínio de Cristo. Você não consegue mais ser na semelhança do que você era antes. Então, meu querido, se Cristo ainda não tem domínio sobre sua vida, talvez você precisa, como eu, como qualquer um de nós, pensar se temos de fato a experiência do novo nascimento. Porque às vezes nós dizemos que somos nascidos de novo, mas a nossa vida a gente faz o que quer, não tem compromisso nenhum com a igreja, com a palavra ou com aquilo que é o corpo de Cristo. Se você nasceu para Cristo, se você tem uma aliança com Ele, essa aliança vai exigir algo de você, vai exigir algo da minha vida, e existe uma responsabilidade em qualquer aliança que exista. Então, com Cristo, todos aqueles que Ele faz uma aliança, Ele tem domínio sobre sua vida. O reino de Deus passa a ser prioridade sobre sua vida, passa a ser prioridade sobre nossas vidas. Precisamos trabalhar, claro. Precisamos de tempo para outras responsabilidades, claro. Não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não vai ter mais tempo para nada, e que o que eu estou dizendo é que nós somos, na verdade, domados pela palavra de Deus e temos como prioridade o Evangelho. Nós fazemos as outras coisas, mas quando o Evangelho chama-nos à responsabilidade, nós nos colocamos diante do Senhor exatamente para isso, para servi-lo. Porque o Senhor nos chamou exatamente para isso. É bonito, quando as pessoas nos chamam de servos, servos do Senhor. Algumas pessoas ficam, até bem, se sentem muito bem. Mas você não é servo se você não serve. Você não é servo se você não obedece a palavra. Você não é servo se você se domina e você tem o reino de Deus apenas como um lugar que você vai uma vez ou outra. Essa palavra, ela exige um compromisso da nossa vida. E esse novo nascimento, ele vai fazer com que isso seja prioridade da sua vida. Isso não é uma obrigação, irmãos. Na verdade, isso se torna um privilégio. Porque aquele que ama Cristo, ele vai entender que tudo que Cristo faz na vida dele é exatamente trazendo ele para um caminho diferente daquilo que ele vivia. Porque se nós pensássemos, se pudéssemos viver a vida anterior, alguém aqui escolheria? Eu particularmente, fiquei imaginando, pensando na minha vida de antes, meu Deus, quanta desgraça já teria acontecido com a minha vida se tu não tivesse vindo intervir da forma que eu estava vivendo, se eu caminhasse para onde de fato e verdadeiramente eu queria, para onde eu estava indo, se o Senhor não fizesse com que eu desse meia volta,
eu estaria totalmente perdido e jamais eu quero aquelas alegrias de antes. Embora muitas vezes a gente falha, embora muitas vezes nós erramos, mas somos dominados pelo entendimento de que a palavra é um privilégio e agora se tornou algo saboroso na nossa vida. Então Nicodemos certamente compreendeu aquilo que Jesus estava falando. No versículo 9, aqui já vamos adiantar mais um pouco, irmãos. No versículo 9, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Jesus mostra logo a ele o título que ele tem. Tu és mestre em Israel, tu ensina as outras pessoas as letras, tu compreende tudo o que está escrito ali e tu não compreendes essas coisas? A verdade, irmãos, é que conhecer apenas a letra, né, ser um novo nascimento, não tem uma soma da letra com o coração. Não existe um sentimento ali pelo qual o homem vai dizer assim: eu amo isso e eu preciso fazer isso porque é isso que eu amo, porque o meu coração está agora, né, interligado a isso. E ele verdadeiramente não conseguia compreender, porque existem pessoas que já leu a Bíblia 2, 3 vezes, ou quantas vezes foi, mas ainda não entendeu a responsabilidade da sua vida, a que foi chamado por Cristo, o envolvimento com Cristo, aquilo que Cristo fez pela vida dele. Então, ele pergunta: tu és mestre e não compreende essas coisas? Então, Jesus estava mostrando para ele, né, que talvez o conhecer letra demais, e o conhecer toda a lei, e o conhecer tantas coisas, ao ponto de estar ali à frente para julgar, né, a nação dos judeus, não fosse suficiente, porque ele ainda não compreendeu o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele está na palavra, desde o primeiro versículo lá de Gênesis, até o último de Apocalipse. Estava lá nos 10 mandamentos que eles estudavam, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tinha lá: ama o teu próximo como a ti mesmo. E o coração dos fariseus eram muito secos. Geralmente pessoas que apenas conhecem a letra era muito seca. O que Jesus estava trazendo a ele aqui, o entendimento, era exatamente que não havia esse amor, né? Ele não tinha encontrado o amor dentro das Escrituras. Nenhum amor pelo próximo, nenhum amor pela obra, nenhum amor pelos seus irmãos, mas apenas um amor por si mesmo. E isso não é o Evangelho, isso não é o novo nascimento. Então, o versículo 11, ele diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, tudo que você já viu, Nicodemos, tantas maravilhas que você já viu, que você testemunhou, ainda não foi o suficiente para que você se decidisse acerca do que você precisa realmente tomar uma decisão. Aí vem aquela velha pergunta, né? Até quando vamos ver e ouvir e nunca se responsabilizar? Até quando vamos ver e ouvir, isso nunca vai queimar o nosso coração, nunca vai arder? Até quando vamos ver e ouvir, né, e nunca somar? Então ele traz essa questão para mostrar acerca desse novo nascimento que era necessário para Nicodemos. E ele diz: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus, nesse momento, com muita graça, com muita misericórdia, ele vai trazer agora, ele começa aqui a se apresentar. Está falando acerca de si mesmo, está falando acerca de seus milagres, das suas maravilhas, e acerca de si mesmo, que ninguém poderia dar um testemunho semelhante ao seu. E Nicodemos reconheceu isso pelos sinais, por tudo que tinha sido feito. E quando Jesus se apresenta aqui, que ninguém foi ao céu, ou seja, só poderia ser de fato o Cristo que estava ali diante dele, Jesus o joga a uma história que aconteceu lá em Números, no capítulo 21, irmãos. E Nicodemos, como conhecedor da lei, ele sabia o que tinha acontecido. Então Jesus, a palavra diz o seguinte no versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
tenha a vida eterna. O que tinha acontecido lá no deserto, essa questão da serpente, tudo isso, um homem conhecedor da lei, ele sabia tudo o que tinha acontecido ali. Nicodemos sabia que é um episódio bem pequeno que se conta ali, mas certamente muito grande. Jesus fala acerca dessa semelhança de ser levantado, ele está falando acerca da sua morte, quando ele será levantado, e aquele que olhar para ele, e crer nele, será salvo. E Nicodemos sabia que na semelhança daquilo ali, o povo morreu, porque depois de algumas vitórias que o povo tiveram, o povo judeu teve sobre algumas nações, o povo começou a murmurar contra Deus. E quando eu estava lendo ali o texto, tem um momento que é muito marcante, quando eles, além de falar mal, quando eles praguejarem contra Moisés e contra Deus, ele ainda diz: por que vocês nos trouxeram a esse deserto para morrer de fome e de sede? E aí eles dizem, irmãos, para comer esse pão vil. Você sabe o que é uma pessoa te sustentar quando você não tem nada, em lugar nenhum, onde buscar nenhum alimento? Se você estivesse exatamente no meio do deserto, e Deus providenciando todas as coisas, e se essa pessoa chegasse ali para você, toma água, toma feira, toma isso, e você ali fosse se alimentando e vivendo, dependendo totalmente daquela pessoa, e um dia você olhar para aquela pessoa e dizer assim: aquilo que você me traz é vil. Irmãos, que palavra dura. Jesus trouxe esse exemplo para mostrar para ele que como o povo, independente da bondade de Deus, como o povo entra em seus pecados. Que coração difícil e duro é o nosso, irmãos. Esse coração velho que sempre procura pecar contra o nosso Deus, que nos faz entender que não somos merecedores da sua graça, nem da sua misericórdia. E ele traz o entendimento ali para Nicodemos, exatamente naquele momento que o povo pecou e Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e o povo morria. Então, qual era o castigo ali? O castigo ali era que Deus estava dando já a sentença, a condenação para aquelas pessoas, e ali as pessoas eram mordidas e morriam. A simbologia era exatamente essa, que o pecado que nós pecamos contra o nosso Deus vai trazer exatamente a morte eterna, o afastamento. E na semelhança daquilo, Cristo foi levantado pela misericórdia de Deus e nos trouxe salvação. É apenas misericórdia. Quando a gente diz apenas, parece que a gente está falando, é misericórdia, irmãos. É algo grande demais para o nosso entendimento e nossa compreensão. É o perdão de quem tem uma dívida muito grande e não deveria ser de fato perdoado. Então, Nicodemos viu ali as maravilhas que Cristo estava apresentando a ele. E aí, ele não fala apenas desse perdão. Ele vai falar de algo que Nicodemos não tinha, nem por Deus, nem pelos seus irmãos. Sabe de quê? O amor. E aí Cristo, quando fala acerca de Deus o enviar para que todo aquele que nele crer não pereça, ele diz o motivo que Deus fez isso, e esse motivo está no versículo mais lido das Escrituras. Quando a gente lê o versículo 16, ele diz, ele fez isso, o 15, irmãos, ele diz, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Por quê? Esse é o motivo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos fez o seu favor, por causa do amor que Ele nos amou. O Senhor teve misericórdia de nós, e isso não é por merecimento de nenhuma pessoa. Não existe ninguém que possa dizer que é merecedora da salvação. Essa questão de nascer de novo é uma questão que nós recebemos desse amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. E tudo isso, quando ela traz a compreensão do homem, de como Deus foi bom conosco, de como Ele tem sido bom conosco, de como essa bondade se estende, irmãos, pela eternidade. Não existe outra coisa maior a fazer do que se comprometer com esse Senhor maravilhoso, do que ter um relacionamento com Ele, do que ter uma aliança com Ele, e andar ali de acordo com essa aliança, como disse Paulo, andeis como dignos do Evangelho.
Então, precisamos pensar acerca do novo nascimento, né? Às vezes eu fico pensando, digo, meu Deus, com alguns pensamentos, algumas coisas que vêm na minha vida, e eu fico orando ali, e eu fico, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque sabemos, irmãos, que são atitudes que não convém mais que nós venhamos ter. Então, o novo nascimento, ele vai nos trazer essa clareza acerca das nossas vidas, acerca daquilo que nós precisamos ser, né? Daquilo que nós devemos galgar, o caminho que nós devemos trilhar, para onde nós devemos caminhar. Quem está lá com as mãos estendidas, sempre nos concedendo misericórdia. Então, tudo isso foi feito porque Deus nos amou, e de tal maneira, irmãos. E precisamos entender a riqueza de tudo isso e o valor de tudo isso, e orar e pedir ao Senhor, Senhor, permite-me que na minha vida exista todos os vestígios de que eu nasci de novo. Se eu não nasci, que o Teu Espírito Santo me traga essa compreensão, abra os meus olhos, me traga o entendimento, me traga uma nova vida. Se Tu não estás satisfeito com aquilo que eu sou, me faz ser aquilo que Tu queres que eu seja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esse novo nascimento seja algo evidente em nossas vidas. Amém?